Olá pessoal, tudo bem? O Everton Santiago falando. Hoje eu vou mostrar como é que faz o relacionamento entre tabelas aqui no .NET. Vamos lá então? Esse vídeo aqui tá dando muito trabalho, que já é a segunda vez que eu regravo. A primeira vez eu gravei tudo, editei tudo, mas na hora que eu fui ver, tava faltando algumas coisas, não tava muito legal e deletei e fiz de novo. O segundo deu problema no áudio, então vamos lá a terceira vez, que agora eu acho que vai, hein? Então tá dando muito trabalho esse vídeo, então deixa um comentário aí, um like para me dar força para continuar aqui o vídeo para vocês, beleza? Então vamos lá. Pro vídeo ficar mais rápido e também já é a terceira vez que eu tô gravando, eu vou só descomentar o código e explicar para vocês cada linha de código, tá? Então vamos lá. Aí assim o vídeo fica mais rápido e fica mais fácil para vocês entender também. Então a gente vai fazer o relacionamento entre a tabela user com a task, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, explicando, vocês vão entender melhor, tá? Então, com isso que eu já expliquei, que já é a terceira vez que eu estou gravando, tem algumas pastas aí, criadas aqui, que vocês não têm, e, e eu criei nas próximas aulas já, né? Eu já gravei a próxima aula, e então, a gente só vai usar aqui, ó, essa entidades, tá aqui, ó, essa pasta entidades, e a pasta aqui, ó, data contest. Se você tiver essas duas, então tá tudo ok. Se não tiver o restante, na próxima aula você já vai ter aí. Então, o que que a gente vai fazer agora, aqui nessa tabela de entidade da task, a gente só vai declarar os valores, tá? Aonde que a gente vai fazer realmente o relacionamento é aqui nesse arquivo contest. Vamos ver o passo a passo então. A gente vai configurar aqui o teste entidades, a tabela teste entidades. Depois a gente vai aqui configurar a tabela user e depois a gente vai vir para cá. Então aqui foi declarado o ID, né? Tudo que precisa aqui nessa entidade. Então a primeira coisa é a gente criar aqui, ó, a chave estrangeira, tá? Essa chave estrangeira, ele vai falar se tem algum outro ID dentro dessa tabela que vai fazer o relacionamento. Mas que nem que eu já falei aqui anteriormente, aqui a gente só está declarando as propriedades da tabela, né? A segunda linha é como que a gente vai salvar essa propriedade aqui, ó, na tabela, que vai ser apenas o nome. E aqui realmente é onde que a gente está declarando a propriedade da tabela, beleza? Que é o user id string como pública get init. Por que esse init? Porque eu quero que as pessoas, né, que vão usar aqui, né, que apenas obtenham o valor. Elas não podem mudar esse valor, que nem aqui, ó, nesse id, tá vendo? Porque o id é um valor único, tá? E aqui logo embaixo é falando da onde que tá vindo esse user ID. Então, esse user ID, ele tá vindo da entidades user, né, tabela de entidades, e com o nome user. Aqui pode ser qualquer nome, mas vamos colocar um nome coerente, né? Então, aqui user get set. Então, é isso. Um detalhe muito importante que depois, quando a gente fazer o CRUD, esse valor que é user ID tem que ser o mesmo valor da tabela aqui, ó, desse ID. Então, mesmo ID do usuário tem que estar aqui nesse user ID, que é aquela relação de um para muitos, né? Beleza, aqui a gente vai apertar Ctrl S, tem a bolinha branca, apertando Ctrl S, salvamos. Aqui não precisa fazer mais nada. Vamos lá na entidade user. Na entidade user, a gente precisa declarar qual tabela, né? Qual entidade que está fazendo o relacionamento. Então, eu imagino isso como se fosse uma linha, né? E a linha tem um ponto cada um para ligar a linha, né? Então, tenho que falar em um ponto aonde o que eu estou fazendo no relacionamento e outro ponto configurar o que eu quero da outra tabela, né? Então, é assim que eu vejo, né? Para poder explicar melhor para vocês, né? Aqui tem que falar da onde que tá vindo esse relacionamento que eu puxei de lá de users, né? Aqui, ó. Usei esse daqui e aqui na tabela user, eu falei assim, ah, beleza, mas da onde tá vindo isso? Aí eu coloco, ó, público iCollections na
task entidades, né, que tá vendo aqui, coloco tasks no plural, né, que é o mesmo nome aqui, ó, da entidade, só que no plural. Get set. E aqui, ó, new collection task entidade. Quase a mesma coisa do que aqui, só que tira esse i, tá? De interface. Beleza? Um detalhe muito importante, se eu parar o mouse aqui em cima, se eu fazer uma correção rápida, que a própria IDE aqui, Visual Studio Code, ele sugere de colocar uma string vazia. Porém, entretanto, né, sempre dá erro, tá? Tudo que eu fiz desse jeito sempre deu erro e deu sempre algum problema. Então, não aconselho sempre colocar aqui, ó, declarando certinho, que é o mesmo tipo que ele pediu, coloca aqui, ó, recebe o mesmo tipo que ele tá pedindo aqui, beleza? Bolinha branca que a gente não salvou, salvou, sumiu. Vamos seguir então. Agora aqui, ó, na data context, a gente vai fazer o relacionamento mesmo, a configuração. Então aqui é o que você já tem, que a gente fez a criação das tabelas separadas, e agora a gente vai fazer a junção, né? O relacionamento entre elas. Deixa eu só fechar essa aba aqui. Aí. Então aqui é tudo do .NET mesmo, só copia, beleza? E aqui, ó, usando esse build aqui, que ele vai criar, né, a entidade. Então ele vai usar o build, vai criar a entidade, com relacionamento aqui no user entidades, tá? É onde que tá, vai puxar user id, que é onde vai puxar o user d. Aqui, ó, user d é daqui, ó. Vai puxar user d, daqui tá user entidades. Então a gente coloca aqui. E aqui embaixo, ó, deixa eu deixar daqui aberto que eu vou usar bastante. Aqui embaixo nessa linha, declara isso e coloca user. Aqui pode ser qualquer nome, tá? Mas o mesmo nome que você colocar aqui, tem que colocar aqui também, tá? Senão dá erro. Só que eu coloco um nome que faz sentido para mim, né? Então, ó, da onde que tá vindo esse tasks, né? Então, eu falo daqui, ó, users tasks, tá vindo daqui, ó. Se eu comentar essa linha de código e voltar lá, ó, tá zero referências, tá zero referências. Se a gente voltar, descomentar, voltar no user, tá com uma referência agora, beleza? Aqui, ó, te declara esse valor, decora task user, da onde que tá vindo isso? É daqui, ó, tasks, né? Aqui, ó, sempre quando que eu coloco tasks, aqui é o nome da entidade, que fica mais fácil para eu achar. Aqui também é o nome da entidade. Então aqui, ó, task user, tá uma referência. Se eu comentar aqui, ó, e voltar lá, vai estar zero referências. Beleza? Vamos. Ah, aqui fala, tem chave estrangeira? Aí tá vindo de task, de user id, né? Tá vindo daqui, ó. Então aqui tem uma referência. Se eu comentar, a gente voltar lá, tem zero referência. Então é assim que faz referência de tabelas. Ah, tenho mais do que outra referência. Então você vai copiar aqui, copiar, colar e fazer a outra referência em outra tabela. Aí você vê se o tipo é da tabela dos usuários, né? Assim como eu expliquei. Aí tem que sempre declarar todas as tabelas que você está usando, declarar aqui também. Então, vamos supor que eu quero uma outra tabela de outra coisa. Eu declaro aqui e essa outra tabela vai fazer com outro relacionamento, a gente declara aqui. Beleza? Bolinha branca porque não salvei. Ctrl S, salvei. Agora o próximo passo é a gente fazer a migração, né, usar os migrates aqui para atualizar o banco de dados. Cadê o banco de dados? Está aqui, ó. Um detalhe muito importante é que na aula anterior eu criei separadamente cada tabela, normalmente, né?
Oi pessoal, dei uma cortada no vídeo aqui só para explicar um detalhe muito importante. Não precisa criar as tabelas separadas aqui, fazer o migrante tudo separado, que a gente fez na vídeo anterior, para fazer as migrações, tá? O correto e o indicado é fazer as migrações já direto, tá? Então, se fosse fazer desde o início direto, você declara aqui normalmente e já declara aqui os relacionamentos, tá? E faz o migrate com os relacionamentos. Não precisa fazer um migrate separadamente cada tabela e depois um migrate da relação, tá? Já faz tudo direto uma vez só com a relação, beleza? Eu estou fazendo um relacionamento, né? Estou conectando uma com a outra. Porém, em alguns casos, isso pode dar algum problema. Aí, para resolver isso, a gente tem que deletar o banco de dados aqui, esse arquivo, e deletar os migrations, tá? Se você tiver em um projeto que está na empresa trabalhando, é muito perigoso fazer isso, tá? Não aconselho de jeito nenhum. Porém, que aqui a gente está em um projeto de estudo que é totalmente viável, possível fazer isso, né? Porque a lógica disso é a gente trabalhar a regra de negócio e ver o que, que vai dando certo ou não, né? A gente precisa editar e modificar isso, beleza? Mas se você tiver na sua empresa com projeto de produção, toda a regra de negócio já vai estar construída, né? Então, isso é totalmente viável de você excluir aqui o migration, tá? Então vamos supor que deu algum problema aqui nesse caso, nesse momento da aula, né? Por causa dessa relacionamento, a gente deleta aqui o banco de dados e deleta o migration e faz o migration novamente. Então aqui eu não fiz o migrate ainda, tá? Então para fazer o migrate, a gente abre um terminal. O terminal tem que abrir dentro da pasta do projeto. Vou colocar para cá. Então, ó, coloca lá .NET EF Migration ADD. Esse ADD é o nome do projeto. Vídeo 3 relacionamento. Vamos colocar tudo junto para ficar melhor, né? Opa. Deu um Enter. Então, foi feito com sucesso. Como que a gente sabe? A gente vem aqui na pasta Migration e tá aqui, ó, o nome que eu acabei de digitar, ó, vídeo 3 relacionamento. Aí agora a gente precisa fazer a update, né? Chamar essa nova migração para o nosso banco de dados. Então, para fazer essa atualização, a gente coloca .NET EF Database Update, que ele vai puxar o último migration. Então, apertar Enter aqui. Deu certinho, ele puxou. Se vocês abrir o Debeaver aí e puxar o banco de dados, deixa eu abrir aqui. Então, na tabela de usuários, né? Se a gente for entrar aqui, ó, curso, tabelas, dá 2 cliques aqui em Users e apertar Dados aqui nessa aba, tem que aparecer desse jeito, ó, ID, e-mail, password, Data Create, Data Upgrade, tá? E na tabela Task, 2 cliques, Dados, tem que aparecer ID, data de criação, data de update, né? Descrição, título e aqui que a gente criou, ó, User ID, que é exatamente esse daqui, ó, Task, olha lá, User ID. Então, vamos supor que eu fiz um, um task com esse usuário aqui, ó, o everton@exemplo.com. Então, mesmo ID que tem que estar aqui, ó, tem que salvar no banco de dados aqui, ó. Tá vendo? Porque eu fiz o login com esse ID, eu fiz o login com esse ID e fiz uma nova task com esse usuário. Então, tem que ser o mesmo ID lá. Beleza? Muito obrigado por ter assistido. Espero muito que tenha gostado. Essa aula deu muito trabalho. E até a próxima. E fui. Valeu!
Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário aí que eu respondo, beleza? Dá um joinha para ajudar aí a gente. Valeu, obrigado.